Então hoje, esse daqui não é o Rodrigo Góes envelhecido, é o Gilberto mesmo, viu? E o Gilberto vai trazer para a gente parte da sua experiência. Então, uma boa noite a todos. E quem é que conhece o livro Viagem Espírita de 1862? Quem conhece, levanta a mão. Esse livro é de Kardec. De Kardec. Viagem Espírita de 1862. Então, nesse livro, Kardec, ele fala... Ele foi fazer viagens pela França para conhecer o desenvolvimento da doutrina espírita em 1862. O Livro dos Espíritos foi em 57. Ele, 5 anos depois, visitou a França. Ele foi a 20 cidades diferentes e presidiu a cerca de 50 reuniões. Quer dizer, naquela época não tinha os aviões que tem hoje, não é? A gente marcava pela internet, aliás, não tinha nem luz elétrica. Para vocês terem uma ideia, não tinha luz elétrica. Kardec fez a codificação na luz da lamparina, do lampião, não sei lá como ele fez. Não tinha luz elétrica. Então ele tinha todas essas facilidades que nós não temos hoje, né? Quer dizer, nós não temos tanta facilidade assim para estudar a doutrina. Bom, então ele visitou 20 cidades e fez 50 palestras diferentes. Por que nós vamos falar sobre esse livro? Primeiro, que ele não é conhecido, pouco espírita conhece. E segundo, certa feita eu ouvi de um jovem falar que eu estive numa reunião de uma juventude num outro centro e disseram que Kardec está superado. Bom, então eu pensei, se Kardec está superado, Jesus também está superado. Porque Kardec, e nós vamos ver isso, ele é um espírito como é Eurípides Barçanufo, como é Chico Xavier, como é Emmanuel. Ele é um espírito da Pleiade de Jesus. Quer dizer, então é um espírito superior, porque o espiritismo precisava de um espírito da falange de Jesus, que ia trazer o Consolador reencarnado, para dar sequência conosco. Então esse espírito escolhido foi Kardec. Bom, o Wallace Leal Rodrigues, que traduziu esse livro do francês, ele disse o seguinte: os conceitos nele contidos no livro são tão atuais e frescos, tão fundamentais à boa conduta das entidades espíritas, que poderiam ter sido escritos em 1962, a época que ele estava fazendo, 100 anos depois. 100 anos transcorridos, as instruções de Kardec são ainda perfeitamente aplicáveis e uma garantia para a pureza doutrinária. Caracterizam-se pela firmeza, lucidez e responsabilidade. Porque sabe o que acontece? A gente recebe pelo WhatsApp muitas mensagens, porque o espírita tem um probleminha com ele às vezes. O que é que tem? Ou então, se foi um médium que trouxe, é o André Luiz. Se foi um médium que trouxe, é o Chico Xavier. Só que eles passam um pensamento que não tem nada a ver com o André Luiz, não tem nada a ver com o Chico Xavier, pelo estilo, quem conhece, e eles não colocam a fonte, que é inclusive uma ética literária, colocar a fonte de onde nós estamos retirando o tema. Então vamos conhecer o pensamento de Kardec, para saber se ele está longe de Jesus ou se ele está próximo de Jesus. Nós vamos conhecer. Bom, o que é característico, disse ele,
é a evidente diminuição dos médiuns de efeitos físicos na época. À medida que se multiplicam os médiuns de comunicações inteligentes, é que, como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade já passou. E já vivemos um segundo período da filosofia. O terceiro, que começará em pouco, será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Quer dizer, então nós já estamos no terceiro período, que é o da reforma da humanidade. Todos nós aqui estamos na responsabilidade e imbuídos nesse processo da reforma da humanidade, como? Nos reformando a nós mesmos. A gente se reforma e, por consequência, vai reformando a humanidade. Assim fizeram os espíritos para despertar a curiosidade, as atenções para o fenômeno. E provar a possibilidade da comunicação com os seres do mundo invisível, espicaçando a curiosidade, alcançaram desentorpecer toda a gente. Porque se a gente quer ver, olha só a lucidez de Kardec, aonde ele ia. Ao passo que, se tivessem apresentado de início uma filosofia abstrata, não alcançariam ser compreendidos, senão por um pequeno número, com o agravante de que a origem dessa filosofia teria sido dificilmente admitida. Dificuldade. Então, o que acontece? Veio para acordar, despertar a curiosidade das pessoas. Vocês já imaginaram colocar a mão? Muita gente boa aqui fez aquela brincadeira do copo. Muita gente boa aqui, não precisa dizer. Quem riu, a gente já sabe que fez. Quem riu é que fez a brincadeira do copo. Eu fiz a brincadeira do copo. O do copo não, era um livrinho e uma chave. Então, e a gente dizia, qual é o número que vai dar na loteria amanhã? E aí vinha um número bonitinho. Eu não conheci quem tivesse ganho, nenhum deles. Por quê? Porque eram espíritos zombeteiros, espíritos vagabundos, espíritos que estavam ali. E quem fizer vai ter um espírito ali trabalhando com ele. Então, eles fizeram aquilo da mesa, de colocar a mão na mesa, e a mesa batendo, uma pancada era sim, duas pancadas não, uma pancada A, uma pancada B, e aí a pessoa ia tomando nota e formava o pensamento inteligente. Então, Kardec notou o quê? Que atrás de um efeito, isso é lei, de um efeito inteligente, forçosamente tem uma causa inteligente. Bom, então, os espíritos fizeram isso para chamar a atenção. Agora, a facilidade em aceitar a ideia espírita denota uma evolução anterior. Aqueles que estudaram e compreenderam veem através dos olhos da inteligência, o que os outros veem simplesmente pelos olhos do corpo. De resto, os motivos de convicção variam conforme os indivíduos. Para alguns são necessários provas materiais, para outros as provas morais são suficientes. O Gabriel Delany, quando tinha 8 anos de idade, 9, um amigo do pai dele perguntou a ele qual era a religião da mãe dele. Não, a minha mãe é espírita, e é médium espírita, e eu, quando crescer, eu também serei médium espírita. Gabriel Delany, e foi. Eu conheci um garoto, sábado agora, com 9 anos de idade. 9, eu fui fazer uma palestra num centro, e o garoto estava na frente, e ele cantava todas as músicas que a moça com violão tocava, ele cantava. Depois eu chamei, quis conhecê-lo, né? Você é espírito? Sim, eu sou espírito. Ele estava sozinho. Ele morava perto do centro e foi sozinho assistir a reunião, e você notava. Ele conhecia todas as músicas, ele prestou atenção na palestra, ele não cochilou na palestra, como muita gente com 90 anos, com mais um 0, ou com 80 cochila, ele não cochilou com 9 anos de idade. O que é isso? É evolução anterior, confirmando o pensamento de Kardec, né? Então,
alguns, de resto, os motivos de convicção variam conforme os indivíduos. Para alguns são necessárias provas materiais, para outros as provas morais são suficientes. Tem gente que diz, eu vou acreditar se o espírito do meu pai aparecer aqui agora. Então ele faz um desafio, como se Deus precisasse desse expediente para converter a pessoa. Não, é um problema individual de cada um. Porque tem muita gente que não crê no que quer. A criatura crê no que pode crer. Não adianta. Eu conheci um engenheiro que tinha a maior dificuldade de aceitar a reencarnação. Era um engenheiro. Ele não aceitava, ele não entrava na cabeça dele aceitar a reencarnação. E a reencarnação, gente, é um consolo, é um refrigério para a alma, não é? A gente saber que a vida continua. A pessoa que se esfalfa, que renuncia, por exemplo, embora ninguém tenha a prova de levar o filho para a faculdade, isso não é a prova de nenhum pai, não é missão de nenhum pai. Ele dá os elementos, o problema é da pessoa, de ir para lá ou não. A missão de cada um é educar o pai. Então nós vamos ver, inclusive, com relação a trazer o filho na evangelização. Então a criatura não crê no que quer, e sim no que pode. Aos que creem porque leram e compreenderam o alcance moral dos ensinos dos espíritos, aos que necessitam do fenômeno para crer. Em Salvador tinha um detetive que o apelido dele era o soco da morte, porque ele matava com soco. Matava com soco. Ele foi na barbearia onde Gilberto Gil e Caetano Veloso cortavam o cabelo, e o barbeiro Dedé, ele era espírita. E naquele dia, olha só, o detetive pediu o jornal, não tinha um jornal para ler, o Dedé deu a Fonte Viva para ele ler. E notou que ele estava com interesse em ler. O Dedé demorou 40 minutos para cortar o cabelo dele. 40 minutos. Terminado, ele deu aquela gorjeta generosa que sempre dava e foi embora. 20 dias depois, Dedé está cortando o cabelo, escuta aquela voz. Dedé, ele falou, cortei o cabelo demais dele, vou apanhar hoje. Você tem um outro livro daquele que você me prestou naquele dia? Aí o Dedé, rindo, foi lá atrás do biombo, pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e deu a ele. Antes de completar um mês, ele chegou e disse, Dedé, vamos na livraria que vende esses livros que eu quero comprar. Ele tinha dinheiro, porque ele comercializava com pedras preciosas. Ele tinha transportes, caminhões para transportar pedras preciosas do interior para Salvador. Então ele foi na Federação Espírita de Salvador e o Dedé comprou uma pilha desse tamanho de livro espírita para ele. Um mês depois ele pediu demissão da polícia, construiu 2 galpões nos Alagados, em Salvador, um para as mulheres e outro para os homens. E ele era visto de madrugada, limpando ferida de mendigo. Os seus motoristas tinham autorização para pegar qualquer mendigo na rua e levar para lá. Então, gente, foi a leitura, não precisou de fenômeno. Lendo a Fonte Viva. Quanta gente boa não lê uma página espírita por dia, por 3 dias, 4, por semana. Quanta gente boa, espírita, antigo, não lê um livro espírita há meses. É claro que não é o caso daqui, Jorge. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa. Quem está lendo 2 livros espíritas ao mesmo tempo, permaneça sentado. Olha só, todo mundo está lendo. Todo mundo aqui está lendo 2 livros espíritas. Até o Felipe está lendo, né, Felipe? 2 livros espíritas. Né? Eu estou lendo, olha, eu estou lendo um livro que vai ser do Clube do Livro no mês que vem, que fala sobre Humberto de Campos. E tinha um marceneiro fazendo um trabalho lá em casa hoje, e eu fiquei tomando conta dele, porque a Marlene teve que ir na cidade com a minha filha.
Quando eu olho, eu tinha lido 56 páginas do livro. Olha aí, eu podia estar vendo televisão, não podia? Não podia estar vendo televisão? Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, RJTV, Vale a Pena Ver de Novo, Malhação. Olha, eu não vejo televisão não, viu? A minha mulher que me fala. Então eu li 56 páginas de um livro. Quem é que ganhou com isso? Eu ganhei com isso. Então, basta crer nas manifestações? Kardec perguntou. Já é muito, sem dúvida, crer, mas a crença apenas não é suficiente. Se ela não oferece resultados. Quanta gente boa, até os chamados demônios criam, quando eles falaram com Jesus, nós te conhecemos, mas olha, sai de perto da gente, porque você está atrapalhando a gente. Quanto espírito vai da reunião de desobsessão? A Wanda, que trabalha nessa área, a Cristina, sabem disso. Eles sabem que existe tudo isso, mas querem ficar longe da gente. Por quê? Porque não é do interesse deles ainda. Então, não basta apenas crer na manifestação. Tem que, gente, olha, tem que ver se ela não oferece resultados. Então, o que adianta o avarento se tornar espírita e continuar avarento? O que adianta o materialista se tornar espírita, porque tem espírita materialista, e se tornar materialista? Não adianta nada. É preferível até que não seja espírita, não é? Mas ao lado dos espíritas simplesmente crentes e simpáticos, a ideia, olha aí, gente, esse aqui é o desafio nosso, se tornar um espírita de coração, fala Kardec. Ao lado desses espíritas, há os espíritas de coração. Vimos transformações que poderiam ser rotuladas de zelo, de miraculosas. Recolhemos admiráveis exemplos de zelo, abnegação e de devotamento. Numerosos casos de caridade verdadeiramente evangélica, que poderíamos com justiça denominar, olha só, os belos traços do espiritismo. Então, gente, para ser espírita, conforme Kardec disse, é preciso colocar o coração. Não basta a leitura, o conhecimento, é preciso colocar o coração. Vale lembrar que as reuniões, disse Kardec, exclusivamente compostas de verdadeiros e sinceros espíritas, daqueles nos quais fala o coração, apresentam um aspecto muito especial. Olha só, gente, eu fiquei muito contente quando eu li isso. Olha só, essas reuniões apresentam um aspecto muito especial. Vamos ver. Todas as fisionomias refletem a franqueza e a cordialidade. Nós nos encontramos à vontade nesses ambientes simpáticos, verdadeiros templos onde reina a fraternidade. E modéstia inclusa, na nossa casa, reina a fraternidade, reina a alegria, reina, não é? Reita, não existe formalismo, a coisa aqui é bem natural, não é? Se eu estiver dizendo errado, o Jorge me corrige. Nós nos encontramos à vontade nesses ambientes simpáticos, verdadeiros templos onde reina a fraternidade, tanto quanto os homens, os espíritos, aí se comprazem. Olha só, é uma forma de atrair os bons espíritos para junto de nós. É a alegria, é a fraternidade, é a confraternização, a gente só falar coisas boas. Daqui, a fofoca fica do portão para lá, não se trata de coisas de política, embora a gente precise conhecer e saber, claro que nós estamos encarnados, mas aqui a coisa funciona diferente. E é então que se revelam mais expansivos os espíritos, quando há esse ambiente. Quer dizer, é espiritismo feito com os espíritos, que oferece as orientações de caráter mais amplo. Agora, gente, é que muita gente vai coçar a cabeça. Crianças. Palavras de Kardec naquela época. É notável verificar
que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce. Kardec registrou isso na época dele, que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Gente, eu até os 14, eu tenho 2 filhos, até os 14 anos de idade eles eram obrigados a vir aqui ao centro. Não tinha, não, mas eu não quero hoje, o problema é seu. Eu sou mais forte que você, eu mando, então você vai ter que vir comigo para o centro. E olha, mas você, e o Gilson, que era bondade em pessoa, calma em pessoa. O Gilson teve 6 filhos, e ontem mesmo a Ana falou isso aqui. Era comum ele pegar o chinelo para obrigar os filhos a participarem do culto no lar. Pegava o chinelo, não tinha brincadeira. Hoje são médiums, são trabalhadores, estão aqui trabalhando, porque a semente ficou. Porque, gente, educar os nossos filhos no espiritismo, porque é a coisa melhor que pode acontecer, porque essa história de deixar para o futuro, isso aí é canoa furada, é dar um tiro no pé. Porque a coisa boa, é obrigação nossa passar para os nossos filhos. A gente não quer as coisas boas para as nossas mulheres, os nossos maridos, os nossos amigos, então por que não passar a coisa boa para os nossos filhos? Os nossos filhos educados hoje serão os nossos pais educados amanhã. Os nossos filhos mal educados hoje serão os nossos pais mal educados amanhã. É uma lei, uma consequência natural que acontece. Então é isso. Bom, então sobre a criança, Kardec naquela época já tinha uma opinião que vale hoje, que é atualíssima. Bom, ele sofreu muito ataque, como o Chico, todos os grandes médiuns. Quanto aos ataques pessoais que Kardec sofria, e não foram poucos, ele se valia dos ensinamentos de Jesus. Perdão e esquecimento das ofensas. Quer dizer, então Kardec estava com Jesus, estava próximo de Jesus. Então Kardec não está ultrapassado. Ele estaria ultrapassado se ele se distanciasse do Evangelho. Concordam? É claro. Coisa diversa, entretanto, ocorreu relativamente àqueles que são dirigidos contra a doutrina. Quem atacava a doutrina, aí não, aí ele era enérgico. Como Jesus foi enérgico com os fariseus, hipócritas, por que me tentais? São sepulcros caiados de branco e podres por dentro. Então Jesus não contemporizou com o fariseu. Os ataques pessoais, algumas vezes respondemos diretamente a certas críticas, quando isso nos pareceu necessário. E isso teríamos feito, sem dúvida, muitas vezes, se constatássemos que esses ataques traziam um prejuízo real ao espiritismo, uma posição equilibrada e de bom senso. Agora ele fala, o espiritismo ele é forte principalmente por suas consequências morais. Quer dizer, ele muda as pessoas. Ele dá ferramenta para as pessoas se renovarem, para as pessoas mudarem. Ele se faz aceito não porque fecha os olhos, mas porque toca os corações. O que pode parecer mais espantoso, disse ele, é que tem um adversário, mesmo entre os mais adeptos do espiritismo. Uma explicação se torna necessário. Aí ele fez uma distinção que nós vamos botar aqui no quadro. Entre os que adotam as ideias espíritas, há 3 categorias distintas, disse Kardec. Os que creem pura e simplesmente. Vamos lá. Primeiro, quase sempre esses lápis não funcionam. Melhorou. Crer simplesmente. Quer dizer, a pessoa crê, mas aquilo não influi nada na moral dele. Nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Os que percebem o alcance moral, já aumentou, já é um passo. 2, os
que percebem o alcance. Você ia apanhar um lápis para mim? Não, pensei que você fosse apanhar. Você levantou ali. Não era lápis, não. Assim. O alcance moral. Não, eu pensei que ela fosse pegar um novo para eu escrever direito. Já melhorou, né? Os que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmo. Ou um casal de jovens chegou para mim, todo entusiasmado no início, né? Não, eu vou fazer mais o culto no lar, não. Porque sempre que a gente faz o culto é uma briga, a briga começava na escolha dos livros, depois eu estava lendo uma página, a moça dizendo para mim, eu estava lendo uma página sobre a fofoca, quando eu terminei, o meu marido ficou olhando, rindo para mim e disse, essa página serve para tua mãe. Quer dizer, então, pararam de fazer o culto. 3, agora esse é que é bom, é que todo mundo aqui está enquadrado, olha só que beleza. Os que aceitam pessoalmente, ai meu Deus do céu, será que não tem Vamos jogar fora tudo isso, esses lápis, viu? Para ver se arranja outro. Hein? Em pé. O olho... São lápis obsessores, viu? Não, conheço não. Os que aceitam todas as consequências da doutrina, quer dizer, as consequências, prontos. Esses são os principais doutrinárias por aí afora. Bom, vocês entenderam, né? Então é isso. Então são os 3 passos que acontecem, né? Os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. É aquilo que Kardec falou, se reconhece verdadeiro espírita pelos esforços que faz, não é para se virar santo, não, pelos esforços que faz para dominar as más tendências. E ele arremata, vós bem o sabeis, são os espíritas praticantes, olha só, Kardec é que falou, viu? São os espíritas praticantes, os verdadeiros espíritas. Então, quem não é praticante, não é verdadeiro espírita. Palavras de Allan Kardec. Esta distinção é importante, pois que bem explica as anomalias aparentes. Sem isso, seria difícil compreendermos as atitudes de determinadas pessoas. Ora, o que preceitua essa moral, olha só, vê se não é evangelho, vê se não é Kardec junto a Jesus. Olha o que ele falou. O que preceitua essa moral, a moral espírita. Amai-vos uns aos outros, perdoais aos vossos inimigos, retribuí o bem ao mal, não tenhais ira nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme, nem sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita. Tem algo de ultrapassado nisso? Para dizer que Kardec está superado? Tem algo de ultrapassado? Não. O Espiritismo tem por divisa, fora da caridade não há salvação. Olha só o que Kardec falou. Isto quer dizer, o que equivale dizer, fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Bom, olha só, o Espiritismo agrada, essa vale a pena. Cadê o apagador? Tem que estar por aqui, está aqui. Qual é melhor? Esse ou esse? Não sei. Então vou apagando com os dois. É para ir mais rápido, Pronto. É para ir mais rápido. Bom, olha só.
Por que o Espiritismo agrada? Olha só, gente, a força, o peso do Espiritismo. Eu não vou escrever não, porque é muita coisa. Eu vou ler. Porque satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro. Nós não temos a ansiedade do futuro, o que vai ser depois de morrer, o que vai acontecer quando desencarnar, eu sei lá, eu não sei, o espírita não tem isso. Ele, quando desencarnar, no máximo ele vai ser fantasma, promovido a fantasma, e se ele continuar dentro de casa, agarrado à sogra, ao sogro, ele vai ser encosto, vai virar encosto. Mas é espírito. Porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Tem lógica. É a lógica, a vida continua. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. É isso. Porque com a doutrina da pluralidade das existências, essas misérias revelam uma razão de ser, tornam-se explicáveis e, ao invés de ser atribuídas à providência em forma de acusação, passam a ser justificáveis, compreensíveis e aceitas sem revolta. Uma senhora de Fortaleza, no Ceará, foi lá em Uberaba, porque o marido tinha desencarnado há 6 meses antes. E ela foi a Uberaba para ver se conseguiu uma carta do marido. Tirou o número 1 e chegou de madrugada em Uberaba. Quando ela estava na fila, ela viu chegar um carro de luxo, saltou uma senhora que ela soube tinha perdido 2 filhas num desastre de carro. Então ela, condoída, disse, não, olha, eu sou espírita, o meu marido tem 6 meses, eu não sei se vai dar mensagem. E ela, coitada, 2 filhas, e foi e deu a senha para ela. Ela nem olhou para a moça e nem agradeceu. E ela então foi para o hotel. 2 horas da manhã bate um homem lá no hotel e no quarto dela e diz assim, ó, Chico Xavier está chamando a senhora. Como o Chico Xavier está me chamando? Ele nem me conhece. Olha, eu não sei, isso é coisa dele, viu? Eu acho melhor ir lá. Se ele está chamando, eu acho melhor ir lá. Ela foi. Quando ela entrou no salão, aliás, ela tinha perdido o filho que tinha se suicidado 6 meses antes. Quando ela entrou no salão, o garoto estava dando uma mensagem pelo Chico, iniciou uma mensagem pelo Chico. Depois ela soube, olha gente, pequeno gesto, um gesto de renúncia, aparentemente que ficou ali, não ficou ali, repercutiu nas alturas do plano espiritual. Depois o Chico contou para ela que Emmanuel, registrando a renúncia dela, o gesto moral de alta relevância, de renunciar, veio do Ceará para Uberaba. Foi no umbral, apanhou o garoto, o espírito do garoto, e trouxe para ele dar a mensagem. Olha só. Então é isso que Kardec falou aqui, que eu não me lembro mais de cabeça, mas eu vou ver aqui. Então, porque com a doutrina da pluralidade das existências, essas misérias revelam uma razão de ser, tornam-se explicáveis e, ao invés de ser atribuídas à providência em forma de acusação, passam a ser justificáveis, compreensíveis e aceitas sem revolta. Porque é um motivo de felicidade saber que os seres que amamos não estão perdidos para sempre, que os encontraremos e que estão constantemente junto de nós. É como disse o poeta, não há júbilo maior que se possa comparar do amor quando encontra o amor depois de muito esperar. Não é? E disse o outro também, o amor tem coisas que não se explica. Mesmo com 100 anos de idade, o amor de quem vai passa ao peito de quem fica. Bonito, né? O amor é isso, o amor governa a vida, o amor é a energia da vida.
Quem ama é feliz. Quem ama, não digo exclusivismo, com personalismo, com egoísmo. Eu digo amor pleno, que Chico Xavier deu exemplo e tantos outros. Quem ama é uma criatura feliz, apesar de qualquer circunstâncias adversa. Um dia o Chico foi na casa de duas irmãs pobres que viviam falando para ele: olha, Chico, no nosso aniversário você vai tomar um lanche conosco, um chá. E ficou aquilo repetido, marcaram o dia e ele foi. Chegando lá, quando ele foi tomar o chá, ele tinha uma barata viva dentro do chá. Aí, antes que ele tomasse qualquer atitude, Emmanuel apareceu e disse: olha, você não vai humilhar as nossas irmãs, que com tanto carinho, pobres, fizeram esse chá para você. Aí o Chico comeu a barata. E ele dizia, meia hora depois eu sentia as perninhas da barata na garganta. Foi ele que falou, não fui eu não. Eu acho que ele falou isso para se tornar humano, até para brincar. Não é porque a barata naquele lugar sem ar, sem nada, ela deve ter morrido, né? Hein? Parece que não está muito 100%, então tu dá uma conversadazinha com ela, sem problema. Bom. Não, o Chico lambeu ferida, com 5 anos de idade. Porque a madrasta, meia obsidiada, disseram que era uma simpatia para ficar boa, curar a ferida do sobrinho, lamber ferida. E o Chico lambeu, a mãe dele, o espírito, disse que ele tivesse paciência, que eles iam curar. Quem leu Lindos Casos de Chico Xavier, está escrito lá essa passagem. E aí o Chico disse para a mãe: mamãe, pede a Deus para não aparecer mais ninguém com ferida aqui da região. Ele pediu. Porque as orientações dadas pelos espíritos são de molde a tornar os homens melhores em suas relações recíprocas. Estes, e além destes, outros motivos que só os espíritas podem compreender. Então, olha só, o critério de Kardec, que a gente deve perseguir esse critério, está em Obras Póstumas. O procedimento de Kardec ainda se aplica à realidade dos dias presentes e como um depoimento de Deolindo Amorim. Conduzi-me com os espíritos como houvera feito com os homens, embora tratando as entidades comunicantes com devido respeito. Para Kardec, os espíritos não tinham prerrogativas, quando muito médium hoje tem. Parece que o Espírito é Deus. Tudo que o Espírito fala, para ele é Deus. Não tem isso não. Leia o prefácio do livro Estude Viva, onde André Luiz diz que nós não estamos mais na época de fazer tudo conforme o guia recomendou. É como a doutrina recomendou. Está lá no prefácio do livro Estude Viva. Então, Deolindo Amorim disse: não precisamos santificar os espíritos, nem muito menos colocar o médium no pedestal da idolatria, para que possamos receber comunicações proveitosas. Não precisa nada disso. Lendo a parábola da figueira que durante 3 anos não produziu frutos, o dono da figueira disse ao administrador: corta essa figueira, para que há de estar ocupando inutilmente lugar na terra. Gente, sabe qual é essa simbologia da figueira, que nós podemos tirar uma dedução? A figueira que não dá frutos é a reencarnação sem proveito. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não é um símbolo a figueira que não dá fruto? A figueira não veio para dar fruto? Se ela não dá fruto, ela não
presta. Então tem reencarnação que não tem proveito. Tem reencarnação que a pessoa vive, é escravo da rotina. Ela a vida inteira tem reencarnação. Eu, quando era garoto, eu escutava o meu tio e meu pai, que o sonho deles era se aposentar. Então eu achava que a aposentadoria era o maior prêmio que uma pessoa podia viver na vida. E quantas pessoas que viveram a vida inteira juntando dinheiro, trabalhando, fazendo e acontecendo, trabalhando 12 horas por dia, para no final ter dinheiro para viajar? Não, para cuidar do reumatismo. Ia gastar o dinheiro todo com as mazelas, porque aí já está velho. Aí velho sabe como é que era, tem dores. Eu tenho umas 3 dores diferentes, permanentes. Mas outro dia eu acordei, não doía dor nenhuma, eu me apalpei, eu pensei assim, eu acho que eu desencarnei. Porque não doía nada. Então são reencarnações sem proveito, gente. Vamos fazer qualquer coisinha, não precisa muito não, fazer qualquer coisinha serve. Olha, quem veio aqui assistiu a Célia Diniz, eu não canso de contar isso. O irmão da Célia Diniz, com 12 anos de idade, estava brincando com ferro, uma limalha de ferro, não sei o quê, bateu um pedaço na vista, ele ficou cego da vista. Aí o Chico chegou e falou, apanha um retrato da família que vocês têm, onde ele aparece. Aí pegaram o retrato, aí o Chico falou, olha para a vista lesada dele no retrato. Estava um ponto branco. Falei, isso é a marca de que ele ficaria cego aos 12 anos de idade. Mas ele, antes de reencarnar, pediu, olha com a misericórdia de Deus e a sabedoria infinita. Antes de reencarnar, ele pediu a cegueira. Mas os mentores notaram, observaram que ele não suportaria reencarnar cego. E ia sair antes do corpo antes da hora. O quê? Uma figueira seca, sem frutos. Ele ia perder uma encarnação. Então, para que ele não perdesse, ele veio com um olho só, mas veio. E continuou na vida. Então, gente, então é isso que acontece. Não há quem não possa aproveitar, fazer alguma coisa. Não é? Emmanuel fala sobre as reencarnações de baixo teor. A criatura encarna, desencarna, encarna, desencarna e não adianta nada. Não faz nada com proveito. Lembra a história do fazendeiro. Tinha um fazendeiro que possuía um escravo que gostava muito de dormir. O escravo era chegado a dormir. Então, quando ele ia para o campo, para a lavoura, ele tinha uma rede, ele botava entre 2 árvores e dormia. E o fazendeiro vivia chamando a atenção dele, até que um dia o fazendeiro não aguentou e disse, olha, disse para o capataz, se ele dormir, amanhã vocês cortem a rede da árvore e leva para enterrar ele, com rede e tudo. No dia seguinte foram lá, cadê o fulano? Sumiu, estava lá na rede dormindo, cortaram a rede e foi a procissão. Os outros escravos souberam aquilo tudo, acompanhando ele para ser enterrado vivo. Mas aí um fazendeiro amigo, uma pessoa de bom coração, soube da história, chegou para ele, para o escravo, e disse, ô fulano, levanta. Ele levantou da rede, levantou, se espreguiçou, e ele falou, olha, você vai ser enterrado vivo, eu vou te salvar. Eu vou te dar 4 alqueires de terra e 4 sacos de arroz. Você vai plantar esse arroz, você vai ficar até rico. Aí ele perguntou para o fazendeiro, vem cá, esse arroz tem casca? O fazendeiro tem. Aí ele gritou alto, segue o enterro, o escravo. Quer dizer, preferiu morrer do que tirar a casca do arroz. Gente, quantos de nós recebe um saco de arroz quando reencarna e não tira a casca do arroz? E segue, no final da vida é que lamenta, né? Depois da morte, no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Um senhor rico, ele
ele tinha uma empregada dessas que passam de gerações a gerações dentro de casa, e ela teve câncer. E ele, condoído, gostava dela, tratou da família dele toda. Era um homem rico. Ele arranjou tinha influência, colocou ela num hospital para ela morrer, com calma, serenamente. Aí os enfermeiros notaram, ela tinha insônia, bendita insônia. Então ela ia ajudar, tinha uma que pegava o copo d'água para uma doente, esticava o cobertor que tinha caído, enfim, dava o remédio na hora certa, ajudava as enfermeiras. E nada do câncer progredir. Nada do câncer progredir, ao contrário, foi diminuindo o câncer. Aí quem morreu de câncer foi o patrão dela. Morreu de câncer logo depois, pensando que ela ia morrer de câncer, quem morreu de câncer foi ele. E ela continuou, por quê? Porque ela trabalhava no bem, porque quando a gente trabalha no bem, nós acionamos uma lei que só é acionada quando se trabalha no bem. Vou escrever aqui qual é essa lei. Qual será a deles? Esse. Gente, é a lei da misericórdia suplementar. A gente pode chamar assim. Que só é acionada quando a gente trabalha no bem. Quem não trabalha no bem, olha, a misericórdia normal, ou seja, o anticorpos, a programação para viver 70, 80 anos, tem o cientista que perde as noites procurando um remédio para curar uma doença, como tem aquele que está lá concatenando, pensando qual é o lugar que ele vai assaltar de noite. Ambos têm a mesma misericórdia, que é o corpo que recebeu. Foi vasculhado um umbral para vir muita pessoa para a Terra, na atualidade, como última oportunidade, para ver se melhora. Tinha um bêbado que lá em Uberaba conhecia o Chico, aí um dia o Chico deu dinheiro a ele bêbado, aí o amigo do Chico, mas vem cá, você dando dinheiro a ele bêbado, para ele não cair na rua, para ele cair na calçada. Porque aí na calçada ele continua no corpo, não morre. Mas essa misericórdia é geral. Agora, esta aqui, só quem trabalha no bem. Ela é acionada quando a criatura começa a trabalhar no bem. Estamos caminhando para o final. Fiquem tranquilos. Então, olha lá. Não há uma ideia nova sobre o Espiritismo que não encontre obstáculos. A moral do Espiritismo não convém a toda a gente. O Espiritismo sério repudia todas as publicações excêntricas. Todos os espíritas que de coração vigiam para que a doutrina não seja comprometida devem, pois sem hesitação, denunciá-las. Eis porque, repito, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela não aceita. Gente, o nosso grande problema na vida, inclusive tem muito espírita em curso nisso, chama-se omissão. E eu digo que tem mais gente omissa na Terra do que pessoas más. Tem mais gente omisso, não, em cima do muro, eu me prejudicar, eu falo, não, eu prefiro ficar em cima do muro. Mas, todos, disse Antônio Vieira, sobre a omissão, a nossa consciência, a lei nos pedirá contas também do que deixamos de fazer. E ele disse, sabei, ministros, que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixaste de fazer, quando podia fazer. Pelo que fizeram, se hão de condenar muitos, mas pelo que não fizeram, todos. Todos. Existe no mundo mais pessoas omissas do que mais. E na pergunta 642 do Livro dos Espíritos,
Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Olha, eu conheci uma senhora, ela quebrou a coluna e o médico, com aquela psicologia, né, tranquila, disse, ó, não vai andar mais, vai morrer na cama. Bom, então o que ela fez? Ela começou a fazer um mural com notícias boas, que ela apanhava nas revistas, nos jornais, ela pegou esse mural e botou no Leon Denis, que era o centro que ela frequentava. E aquilo viralizou, o pessoal ficou sabendo, e aí passou a mandar notícias boas para ela. E aí aquele mural ficou famoso. Até que o doutor Herman foi lá, arranjaram um colete para ela, ela colocou um colete aqui que era incômodo, incomodava e até feria às vezes. E aí o doutor Herman, contrariando o médico, o doutor Herman espírito, disse, vai trabalhar no centro, vai viver muitos anos ainda. Ela dirigia a palestra, ela fazia palestra e viveu mais 10 anos. Olha se ela se entregasse. Se ela ficasse desanimada na cama. Então é isso. Então, minha gente, agora vamos, para encerrar efetivamente, o método de Kardec, conhecer o método de Kardec, que é o método da doutrina espírita. Deve ser o nosso método. Escolha de trabalhadores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor da linguagem. Consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Então, gente, foi armado desses princípios, escudado rigorosamente nesse critério, que Kardec pôde realizar a difícil tarefa de reunir a série de informações que lhe permitiram organizar esse livro. Então, gente, eu vejo o WhatsApp, meu Pai do céu, eu vejo no primeiro período, a gente vê que não tem nada a ver com André Luiz, não tem nada a ver com o Chico, e o povo publica aquilo com a maior inocência. Só porque é de espírito, só porque é de médium, quer dizer, está prestando, quem faz isso, está prestando um desserviço à doutrina espírita, está trazendo confusão, está fazendo uma salada danada da qualidade das mensagens que Chico trouxe. Gente, André Luiz ficou 700 dias consecutivos ao lado do Chico, se preparando para fazer essa obra gigantesca que foram os seus livros. O irmão Jacó Voltei, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, caridoso, dirigia a reunião mediúnica, fazia, acontecia. Quando desencarnou, a primeira coisa que ele quis fazer foi voltar para dar uma mensagem para os que ficaram. Emmanuel não deixou. Não, é muito cedo ainda. E ele ficou aborrecido e pensou em André Luiz. Poxa, André Luiz não era espírita, ficou 8 anos no umbral. Como é que deu aqueles livros todos? Aí Emmanuel, que pegou o pensamento dele, disse, não, mas André Luiz, ele recolheu a sua personalidade. E ficou, quando nós conhecemos esse detalhe, ficou 700 dias consecutivos junto ao Chico, se preparando. Então, gente, leiam Voltei, do irmão Jacó, que é um livro feito por espíritas, feito por um espírito desencarnado,
para espíritas encarnados. Eu vou encerrar fazendo minhas as palavras de Emmanuel sobre Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos. E bem, à meia-noite, uma reunião extra.